Bom dia a todos. Eu me chamo Carlos Alencar Souza Alves Júnior, sou bolsista de iniciação científica pela Unicesumar, tendo como orientadora a professora doutora Eliane Cristina de Andrade Gonçalves Brusco. Apresentarei meu trabalho intitulado Associação entre Atividade Física, Comportamento Sedentário e Autoestima em Crianças e Adolescentes HIV positivo. Contextualizando na temática, indivíduos com diagnóstico de HIV, eles podem apresentar alterações no padrão de distribuição da gordura corporal, ocasionado pela progressão da doença, como também pelo uso prolongado de medicamentos antirretrovirais. Essas alterações no padrão de distribuição da gordura corporal, ela pode se manifestar por meio de síndrome da lipodistrofia, que pode ser subdividida em lipoatrofia, que é a perda de gordura em regiões como a face, braços e pernas, ou lipohipertrofia, que é o aumento da gordura corporal em regiões como o pescoço, a região abdominal e peitoral. Essa síndrome da lipodistrofia ela pode ter influência direta na autoestima de indivíduos com HIV, principalmente em crianças e adolescentes que estão passando ou que passam por mudanças biopsicossociais e ainda assim são atribuídas a ela pressão pelo corpo ideal, aumentando ainda mais estigmas relacionados ao HIV e ao mesmo tempo diminuindo a sua autoestima. Estudos demonstram que o aumento da atividade física e a redução do comportamento sedentário são fatores importantes para aumentar o nível de autoestima em crianças e adolescentes HIV positivo. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi verificar a associação entre a atividade física, comportamento sedentário e autoestima em crianças e adolescentes com diagnóstico de HIV. Esse estudo é proveniente do estudo maior, denominado Estudo de Saúde Positiva, sendo um estudo transversal realizado em Florianópolis, Santa Catarina, com crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, com transmissão vertical do HIV, que seria então a transmissão que seria de mãe para filho, e que estava em segmento clínico. Então, a amostra final foi de 65 crianças e adolescentes, mas nesta amostra desse estudo específico, com dados válidos, temos então o valor de 62 crianças e adolescentes. A autoestima, que é uma variável dependente, foi avaliada por meio da escala de autoestima de Rosenberg, com 10 questões fechadas, com as opções de resposta aqui expostas, e por meio de uma escala Likert. A pontuação variava de 10 a 40 pontos. Quanto maior o score, maior seria então o nível de autoestima. A atividade física e comportamento sedentário, que foram variáveis independentes, foram avaliadas por meio de acelerômetro Actigraph, modelo Actigraph. A idade óssea foi avaliada por meio de radiografia de punho carpal, a massa gorda total do tronco por meio da DEXA, a carga viral, o linfócito TCD4, o uso de medicamentos antirretrovirais com ou sem inibidor de protease foi avaliado por meio de prontuários médicos, sendo essas últimas variáveis sendo utilizadas como covariáveis ou variáveis de controle. A regressão simples e múltipla foi utilizada para verificar a associação entre as variáveis, e as variáveis de controle foram, então, as já supracitadas: idade óssea, linfócito CD4, massa gorda, total do tronco, uso de TARV e carga viral. Foram estimados alguns coeficientes de regressão, o nível de significância foi de 5%, e todas as análises foram realizadas no programa estatístico SPSS e estratificadas por sexo. Verifica-se, então, nos resultados que no sexo masculino. Então, no sexo masculino foi verificado que quanto maior o nível de atividade física, maior seria a autoestima, o que também foi diagnosticado e verificado no sexo feminino. E em relação ao comportamento sedentário no sexo feminino, quanto maior fosse o comportamento sedentário, quanto menor o comportamento sedentário, maior o nível de autoestima. Conclui-se, então, que quanto maiores os valores de atividade física moderada vigorosa, maiores os valores de autoestima em ambos os sexos. Quanto menores os valores de comportamento sedentário, maiores os valores de autoestima no sexo feminino. E não houve associação entre os valores de comportamento sedentário e autoestima no sexo masculino. Seguem, então, algumas referências e muito obrigado a todos pela apresentação.